Que a paz do Mestre Jesus, desses mensageiros da espiritualidade amorosa, Deus nosso Pai, e os nossos espíritos protetores, nos oriente, fortaleça e ampare na fé, na força e na nossa confiança nos mensageiros amorosos do Pai. Que o Mestre Jesus nos fortaleça e ampare a todos, pedindo sempre a Deus, nosso Pai, que nos ilumine dentro do trabalho que fomos chamados a executar. Falando em nome dos irmãos da espiritualidade, esperamos que de alguma forma possamos atender a todos os corações necessitados de uma mensagem e de um amparo. E assim, envolvidos amorosamente por esses irmãos, nós te agradecemos, Pai, sempre pela oportunidade de sermos úteis na sua obra de edificação dos corações na terra. Olá, amigos queridos, que maravilha, né? A tecnologia nos ajudando a aproximar corações. É claro que se nós fechamos os nossos olhos, nós nos vemos dentro da dependência da casa espírita, reunimos os corações nas vibrações amorosas, mas com a tecnologia e a impossibilidade de fazer isso, ela é usada para o bem. E tudo aquilo que é criação do Pai é usado para o bem, deve ser usado para o bem. Nos aproximar, nos fazer sentir que não estamos sozinhos. Nesses momentos de dificuldade que o planeta Terra passa, olha que maravilha. Quantos irmãos agora, até aquele telefone, né, que nós temos em casa, que nós achávamos que nunca mais ia usar, que estava virando instrumento de museu, né, obsoleto, e com o tempo talvez nós até o desligaríamos. Olha que beleza, as pessoas estão utilizando esses recursos novamente para falar uns com os outros, ouvir a voz uns dos outros. E até um comentário que eu ouvi esses dias, a rede social não supre as nossas necessidades de sentir a voz, de aproximar, de estarmos juntos. Então a tecnologia, ela vem para isso, para nos auxiliar. Infelizmente, se nós formos verificar o progresso da humanidade, nós progredimos muito em termos de tecnologia, mas o ser encarnado, o espírito encarnado, humano, ele não tem acompanhado na mesma proporção. Nós percebemos que espiritualmente ainda somos muito pobres e moralmente ainda temos muito o que aprender. E temos que evoluir passo a passo, juntos. Mas nós vamos chegar nesse momento crucial da humanidade. E a prova disso está que, de tempos em tempos, a Terra, através do chamamento de Deus, dá uma sacudida universal para chamar a nossa atenção. E é o que nós vemos hoje. Nós passamos por dificuldades, mas nós percebemos quantos irmãos amorosos estão trabalhando no bem. Perguntar a sua religião não faz sentido. O importante é que arregaçaram as mangas e estão trabalhando no bem daqueles que estão perambulando pelas ruas. Falta de alimento, falta de vestes, falta da higiene básica que tanto está sendo nos pedido
né, nesses tempos difíceis de contaminação por um vírus, né, e eles não têm o mínimo, e o nosso coração sente. Então é a hora, irmãos queridos, de nós sairmos do nosso invólucro carnal e deixar que o nosso espírito, com a misericórdia de Deus nosso Pai, nos torne úteis, nos torne cristãos. Porque quando nós falamos em ser cristãos, nós não podemos esquecer, nós somos candidatos a discípulos do Cristo. Nós aprendemos com Ele de muitos séculos atrás e hoje estamos tendo a oportunidade de testemunhar isso, não é? Então, claro, devemos seguir todas as recomendações que os órgãos públicos nos pedem, principalmente nós que já estamos no grupo de risco natural pela idade, nós devemos seguir as recomendações, mas nunca perder o bom ânimo de sermos úteis sempre que percebemos a oportunidade de atuar, sem colocar em risco a vida do outro e nos preservamos, mas temos a oportunidade de trabalhar. E a raça humana, nós precisamos, eu sempre costumo dizer isso nas nossas falas, que nós somos verdadeiros heróis. Se nós olharmos de onde nós saímos, percorremos todos os gêneros, vegetal, animal, né, até chegarmos na forma hominal, nós crescemos muito, nós vemos trazendo o nosso progresso no nosso espírito. Tempos em tempos nós avançamos de acordo com as leis do progresso, que é natural para todos, nós vamos ter que evoluir, querendo ou não, ou seja, nos adiantarmos de livre e espontânea vontade, com o coração aberto, ou simplesmente deixar que a vida nos conduza e a espiritualidade dentro dos nossos erros nos conduzem aonde eles querem que nós chegamos. Ou seja, a evolução. Todos nós chegaremos no mesmo denominador comum lá na frente. Uns mais tarde e outros mais adiantados, né? E a natureza, veja que a Terra, é importante a gente frisar isso. Não é por obra de Deus que quando acontece alguma calamidade que venha nos abalar, por exemplo, tsunamis, terremotos, enfim, tantas outras que acontecem, as doenças que de tempos em tempos aparecem e vêm a dizimar centenas de corações, né? Então, de tempos em tempos, a natureza faz esse chamamento por nós. Mas não é castigo de Deus essa coisa de eliminar raças, homens, por sua vontade. Não. A Terra precisa se adaptar às evoluções. O planeta evolui. Imagina se nós estivéssemos presos ainda naquela situação de vulcões, dinossauros, enfim, né? Como que nós estaríamos hoje? Olha que beleza, o progresso que nós temos à nossa disposição e de tempos em tempos, Deus, na sua infinita misericórdia, manda os seus mensageiros, aqueles que já evoluíram mais, dá um impulso para nós aqui na Terra, como forma de assistência e como ferramenta para nos auxiliar na nossa evolução. Então, de tempos em tempos, a Terra, ela é abalada nas suas estruturas, porque ela também está se transformando. Ela está acompanhando a evolução até para adaptar a sua situação para receber as próximas gerações. E isso acontece já por toda a humanidade. Se nós olharmos o nosso passado espiritual, o passado de evolução da humanidade tem sido assim. E aqueles que eventualmente tenham que desencarnar nesse chamamento, quando a Terra faz os seus burilamentos, são irmãos que já são convidados a voltar ao plano espiritual, porque já cumpriram a sua passagem aqui na Terra também. Assim,
de forma natural ou através dessas catástrofes, nós vamos ter que voltar à espiritualidade. E nós tivemos no nosso passado recente da humanidade inúmeros acontecimentos desta ordem, né? Onde a Terra promoveu situações que aos nossos olhos são desequilíbrios, mas não podemos esquecer da misericórdia de Deus, e muitos irmãos que retornaram à espiritualidade, deu também a oportunidade de outros irmãos voltarem a reencarnar no planeta Terra para ajudar na evolução daqueles que aqui ficaram. Nós temos muitos méritos, sim. Às vezes nós podemos falar que a humanidade está perdida, que a humanidade está de cabeça para baixo, mas se nós pensarmos assim, nós vamos nos encontrar no mesmo balaio, nós estamos nos jogando na mesma concentração de espíritos que aos nossos olhos não conseguem acompanhar o progresso. Engano nosso. Cada um está dentro do seu processo evolutivo. E aquele que pode mais, ele vem socorrer aquele irmão que pode menos, que necessita das nossas mãos para poder se reerguer. É assim que nós temos que ser. Não olhar a condição social ou o benefício que nós gostaríamos que esse irmão já tivesse alcançado, que aos nossos olhos nós estamos fazendo tudo, mas parece que ele não sai daquilo. Engano. Essa semente plantada no coração de cada um, ela vai dar os seus frutos no momento oportuno. Como para nós, em algumas encarnações passadas, quantos irmãos tiveram benevolência conosco, plantaram aquela semente que naquele momento nós não entendíamos o porquê, não conseguíamos acompanhar, mas que ao longo das encarnações ela vem trazer os seus frutos, ela vem brotar. E assim, no progresso universal da humanidade, nós começamos a engrossar as massas daqueles que já conseguem entender um pouquinho mais as leis do Criador e as leis de Cristo, esse nosso irmão amoroso, que com o seu exemplo nos deixou a oportunidade do trabalho. Então não é que Deus nos castiga através das movimentações da terra, dos terremotos, maremotos, tsunamis, epidemias, pandemias, que Ele vem nos castigar. Não, é a lei do progresso. E olha que maravilha que nós podemos pensar, tínhamos até tanto tempo atrás tanto medo de uma guerra nuclear, bombas caindo sobre as nossas cabeças, conflitos das nações, e olha que beleza, hoje estamos às voltas com um inimigo, mas um inimigo comum a todos, onde a batalha se reflete no atendimento, no combate comum a todas as nações, se empenhando para derrotar um inimigo comum. E nós prestamos atenção porque os povos, de alguma maneira, estão se tornando mais amorosos, estão se tornando mais solidários. Enquanto muitos estão reclusos em suas casas, com medo até de respirar, porque o vírus pode entrar pela janela, outros irmãos estão nas ruas, levando pão para esses menos afortunados. Lembrando aquilo que falei no início. Temos que seguir as recomendações das leis da terra, temos que seguir, né? Mas nunca perder a boa vontade de estarmos conseguindo ser úteis, mesmo que seja na mão de outros companheiros queridos. Por que eu digo isso? Porque às vezes nós não temos a condição de estar na linha de frente, mas outros irmãos que estão aí usando o seu tempo daquele momento que estão parados para fazer comida, lanche, pão com manteiga, para servir para os irmãos na rua. Ajudemos esses irmãos na sua necessidade material para que ele possa levar o pão de cada dia para aqueles mais necessitados. E aí, a despeito disso, nós vamos aqui para a pergunta 788 do Livro dos Espíritos, do capítulo 8, a lei do progresso.
Então Kardec pergunta aos espíritos, na questão 788, ele diz assim: os povos são individualidades coletivas que passam pela infância, a idade madura e a decrepitude, como os indivíduos. Essa verdade, constatada pela história, não nos permite supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e o seu fim como os da antiguidade. Aí os espíritos respondem: os povos que só vivem materialmente, cuja grandeza se firma na força e na extensão territorial, crescem e morrem porque a força de um povo se esgota, como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade, morrem porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma e aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão o farol dos outros povos. Olha que beleza, não tem porquê. Nós precisamos entender o que os nossos irmãos estão dizendo como progresso. Progresso não é a força bruta que hoje ainda nós vemos nações poderosas querendo reprimir nações menos favorecidas. Então essa força, essa questão de manter a preservação dos seus territórios, o uso da força, como ele coloca, o egoísmo, o venha a mim, o vosso reino e para os outros nada, isso não tem mais espaço no progresso da humanidade. Progresso este que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar. Ora, tudo aquilo que se conquista através da harmonia, da caridade, do amor ao próximo, que são bases das leis de Deus, isso prevalece. Por quê? Esses irmãos que estão encarnados, trabalhando nesse segmento, e aqueles outros que estão reencarnando e que já fazem parte desse processo de transição da humanidade, do planeta Terra, que já começou há séculos atrás, esses permanecem. Por quê? Faz parte da falange de espíritos que vão habitar o planeta. Todos aqueles ainda que egoisticamente fazem das suas fronteiras como se as suas terras fossem por eles adquiridas, esquecendo que são obras de Deus, nosso Pai, para esses não tem espaço. E o momento atual da Terra já não tem mais tanto espaço para a maldade. Não tem. Nós podemos ver focos ali de irmãos que ainda contrariam essas leis, mas não tem mais ambiente, gente. Não tem mais ambiente propício para isso, porque nós já conhecemos as leis do Pai. E aqueles irmãos menos favorecidos que ainda não conseguem nesse entendimento caminhar, cabe àqueles que têm o recurso desse entendimento, mas sem impor nada ao outro, sem ferir a sua condição, seja ela qual for, ajudar esses irmãos no progresso. Essa é a base da lei divina. Quem pode mais ajuda quem pode menos. Por isso que é colocado, não adianta nós termos recursos, não só os recursos materiais, mas os recursos da palavra, o recurso do saber ouvir, o recurso da prece. Não vai adiantar nada se nós não colocarmos em movimentação para auxiliar aqueles menos favorecidos. E eu, por experiência própria, nesses momentos que eu tenho passado de tratamento, químico, essas coisas, como é importante a vibração amorosa dos irmãos, as preces, não é? Isso não tem valor. Nós sentimos esse envolvimento amoroso nos reerguer, nos fortalecer, nos dando esperança. Essa é a condição do espírito
que deve prevalecer na Terra, nesse processo que nós já estamos há séculos e nas gerações futuras que virão a reencarnar. Queira Deus que nós possamos ainda, né, estar aqui, fazer parte desse progresso amoroso, né? Mas as populações, aquelas que já estão alcançando, ou seja, aqueles espíritos que estão encarnados nesse país, na nação que for, aqueles que já estão indivíduos seguindo as leis do Criador, existe só a esperança de um progresso e de dias melhores. Pode-se dizimar, ou seja, pode desencarnar centenas de irmãos que não comungam com o que nós estamos falando, mas aqueles que já estão na senda do progresso, ou seja, estão a caminho e vão prosperar, vão progredir cada vez mais, né? E a outra questão, a 789, ela diz, né, os povos, ou melhor, desculpa, o progresso reunirá um dia todos os povos da terra numa só nação, ou seja, vai unir todos os povos da terra numa só nação? Claro que não, porque cada povo, já desde os primórdios tempos da humanidade, vai desenvolvendo a sua cultura de acordo com as condições climáticas, enfim, costumes, né? Isso não tem como, numa única nação, se praticar os mesmos costumes de sobrevivência, enfim. Isso faz parte da nossa condição de encarnados em determinadas situações. Mas a única coisa que vai unir essa nação é justo as nações num único povo amoroso, sem ter a intenção do desejo daquilo que meu irmão tem, sem querer prejudicar o nosso irmão do caminho, desejar aquilo que o outro tem, né? Isso não vai fazer mais parte desses povos, ou seja, os povos serão solidários entre si, cada vez mais. A dor do meu irmão que está reencarnado lá no outro canto do planeta vai se refletir em nós. Olha o momento que nós estamos passando, né? Veja que todas as nações estão envolvidas no inimigo comum. E outras mesmo que de uma maneira ainda brusca talvez, mas todos estão tentando se ajudar. Nós nos comovemos com aquilo que está acontecendo do nosso lado, mas também nos comovemos com o que está acontecendo com o nosso irmão lá do outro lado do planeta. É a lei de Deus, nosso Pai, predominando entre os povos. Nós teremos as barreiras geográficas de limitação de um país e de outro, mas não teremos as fronteiras, os muros erguidos nas fronteiras, proibindo o nosso irmão que está ali do outro lado vir para cá na sua caminhada e na sua jornada. Percebe? Então, unir os povos numa única nação, não, isso vai ser difícil em função dos costumes, mas unirmos os povos diante da lei de Deus e no Evangelho do Cristo, isso é coisa que faz parte já do progresso da humanidade. Passe o tempo que passar, mas todos nós chegaremos lá, onde o egoísmo, o orgulho, a maledicência já não mais farão partes dos espíritos encarnados na Terra. É a lei do progresso. E nós já vemos caminhando muito. Nós já acompanhamos o Cristo de longa data, né? E já sabemos o que Ele espera de nós. Então, nós precisamos começar a sair realmente dos nossos problemas, das nossas dificuldades e olhar mais para aquele irmão que cruza o nosso caminho. Ele não cruzou por acaso. É a oportunidade que Deus está nos dando para que nós possamos
auxiliar aquele irmão no caminho. Imagina nessa época difícil que nós estamos enfrentando hoje, se é que podemos chamar de difícil, um Chico Xavier, uma irmã Dulce. Será que eles estariam cumprindo a quarentena na condição de espíritos missionários? Com certeza estariam tomando todos os cuidados conforme determina a lei aqui, mas estariam nas suas obras, assistindo aos seus necessitados, percebe? Então é isso que nós precisamos guardar no nosso coração. Como nós nos dizemos, irmãos em Cristo, nossos irmãos em Cristo em todos os 4 cantos do mundo e filhos do único Criador, Deus nosso Pai. E assim nós esperamos que um dia, pela misericórdia divina, de acordo com as obras realizadas hoje, nós consigamos um dia ter a misericórdia de Deus nosso Pai, quem sabe, de habitar esse planeta numa nova condição evolutiva e trazendo no coração tudo aquilo que nós estamos aprendendo hoje. Vamos refletir sobre isso, gente. É muito importante. Isso me faz lembrar daquela parábola, do joio e do trigo, onde propositalmente alguém misturou as sementes do trigo com as sementes do joio, que elas são muito parecidas, e ela cresceu junto com a plantação de trigo. O dono do campo daquela plantação, quando todos esperavam que ele iria entrar em pânico, em desequilíbrio, ele deixou que todas crescessem juntas, como nós, todos nós, estamos crescendo juntos, não é? E no momento da colheita, ele separou aquele joio, aquela planta que não servia para nada, o trigo que utilizado para fazer o pão, ou seja, assim é o Criador. Ele permite que todos nós cresçamos, mas quem sabe já fomos tanto joio para alguns, ou ainda de repente somos joios até hoje, mas isso precisamos mudar em nosso coração. Meus irmãos queridos, essa era a mensagem que eu tinha para hoje. E peço a Deus, nosso Pai, que nos envolva, nos fortaleça muito nessa nossa caminhada. E hoje estamos tendo a oportunidade de vivenciar o verdadeiro amor cristão. Lembremos sempre do Pai nas nossas atitudes, nas nossas ações. Não tenhamos medo de enfrentar aquilo que se apresenta para nós no momento. Porque com equilíbrio, com paz, a fé raciocinada, nós vamos perceber que nós temos tantos tesouros a oferecer, nós temos tanto amor a distribuir e fraternalmente entre todos. Então, fica aqui a minha saudade de todos vocês, logo estaremos juntos, mas estamos juntos, amorosamente, em pensamento, numa nação cristã, filhos de Deus nosso Pai, irmão de Jesus, e aquela espiritualidade amorosa que está amparando a cada um de nós, dos seus filhos, ok? Um abraço e um beijo carinhoso de todos, ok? Para todos, tá? Um beijo grande.